Colossenses 1, versos 15 até o verso 23. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Irmãos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Santo e Todo-Poderoso, nós bendizemos o Teu santo nome, porque estamos reunidos como igreja para adorá-lo, para servir a Ti. E apesar das nossas imperfeições, Senhor, nós nos baseamos nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos cobertos pela sua graça. E agora, Senhor, estamos diante da Tua palavra, palavra santa, inerrante, inspirada pelo Senhor, e suplicamos a Ti que o Senhor nos ilumine, para que da Tua palavra sejamos alimentados, a nossa fé fortalecida e sejamos santificados para a glória do Teu santo nome. Abençoa-nos, Senhor, eu te imploro, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Como nós vimos semana passada, essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, que estava preso em Roma, na ocasião, e isso foi por volta do ano 60, e aí o pastor dessa igreja de Colossos visitou o apóstolo Paulo, o pastor Epáfras, porque essa igreja tinha alguns problemas que precisavam ser corrigidos, e o Epáfras precisava de ajuda. Então essa carta é uma resposta que o apóstolo Paulo enviou à solicitação do pastor Epáfras. E o apóstolo Paulo não conheceu essa igreja pessoalmente. Aqui nessa carta a gente está vendo a primeira geração da igreja primitiva, e desde aquela época, ainda os apóstolos vivos, já aconteciam dificuldades muito grandes de a igreja ter que enfrentar heresias que já eram semeadas dentro da igreja. A igreja, no caso aqui de Colossenses, ela estava sofrendo com isso. E era muito comum, inclusive boa parte dos textos do Novo Testamento foram escritos justamente para combater os desvios de fé que já estavam sendo semeados na igreja, já no tempo dos apóstolos. Então, aqui a gente está vendo a ameaça dentro da igreja de Colossos de um tipo de misticismo que parece indicar práticas de manipulações espirituais em que havia sincretismo. O que é sincretismo? Sincretismo é quando existe a fusão de crenças diversas. Às vezes a igreja chega num lugar, o evangelho é pregado num lugar, as pessoas recebem a fé no Senhor, mas naquele lugar aquelas pessoas já tinham outros hábitos religiosos, já tinham outra cultura, já tinham outras práticas, e muitas vezes as igrejas acabam juntando tudo. Então recebe o evangelho, mas aqui em Colossenses, por exemplo, que é citado pelo apóstolo Paulo, era muito forte a influência de tradições de homens, o que Paulo chama de filosofias vãs. A gente está num contexto da Grécia, a filosofia é muito forte. Rudimentos do mundo, os crentes sofriam julgamentos por causa da comida e da bebida, por causa de dias de festas. A sociedade já tinha uma tradição religiosa. As pessoas dessa igreja eram muito influenciadas por isso e lutavam com isso. E não tinham muito condições de distinguir, de discernir o que era certo aos olhos de Deus, na espiritualidade cristã, daquilo que já estava impregnado na consciência deles.
Então eles misturavam então práticas a respeito de comida. Certas comidas poderiam ser mais agradáveis a Deus ou para ter efeitos práticos na vida. Então as práticas tinham sincretismo. Comidas, dia de festa, certos dias eram tratados como se fossem mais espirituais do que outros, dias de luas, sábados, e o culto a anjos. Era uma igreja que tinha uma inclinação a apreciar muito e ter práticas que buscasse experiências místicas com anjos, visões, revelações. E o apóstolo Paulo chama tudo isso, no capítulo 2, verso 18, de coisas de uma mente carnal. Então aqui eu estou dando só uma leitura dinâmica, um parâmetro geral do que a gente já leu, para dar um retrato da igreja. Paulo tinha elogiado a princípio essa igreja. Era uma igreja que tinha abraçado o evangelho, tinha fé no Senhor Jesus. Lembra que era uma igreja que praticava o amor fraternal, era uma igreja que tinha esperança nas coisas do céu, eles esperavam a salvação, mas no dia a dia tem as lutas diárias de todos os crentes. Então esses irmãos eram muito assediados pelas pressões externas, pelas crendices do mundo, e muitos deles estavam sendo muito influenciados por isso. Inclusive isso tem muito a ver com o salmo que a gente acabou de ler, de cantar, o Salmo 10, a respeito da nossa luta constante com as forças externas que não fazem parte do evangelho e que tenazmente nos assediam, de acordo com o Hebreus fala. O pecado tenazmente nos assedia. E muitas vezes é uma luta espiritual, é uma luta de influências para perverter a nossa fé. Sinceramente, é só olhar para muitas das igrejas no nosso derredor que a gente constata que esse é um mal muito comum. Igrejas tidas como evangélicas, que professam a palavra de Deus, que falam do Senhor Jesus Cristo, mas que na sua prática, na maneira como esses crentes praticam a sua fé diante do Senhor, ela é muito mais influenciada por coisas mundanas, por misticismos, por ideias não bíblicas, do que pela palavra de Deus. Esse é o retrato da igreja de Colossenses, e esse é o retrato de grande parte das igrejas da nossa época. E então, para tratar desse problema, inspirado pelo Espírito Santo, na sabedoria do Senhor, o apóstolo Paulo então parte do estabelecimento do contato com a igreja para valorizar o que está certo. Então ele elogia, ele reconhece, ele ora pelas três grandes virtudes que estão no começo do texto, que é a fé no Senhor Jesus. Nós falamos sobre isso a semana passada, que eles tinham o amor por todos os santos. Então era uma igreja que praticava o amor fraternal. Note, em Colossenses, o apóstolo Paulo, ele elogia a igreja pelo amor fraternal, que lá em João 17 é mencionado na oração pelo Senhor Jesus Cristo, que quando os crentes são um, o próprio mundo reconhece que o Pai enviou o seu Filho Jesus ao mundo. O melhor método de evangelismo que existe é o amor fraternal praticado entre os irmãos. Então fica aqui a primeira lição para a gente. Nós precisamos desenvolver, isso exige dedicação, disciplina, amor fraternal. Os crentes de uma igreja precisam amar-se mutuamente. Isso não é mero sentimento, é compartilhamento de vida. As pessoas convivem umas com as outras, distribuem os seus fardos uns com os outros, choram com os que choram, se alegram com os que se alegram. Então é bom que os irmãos frequentem uns as casas dos outros, compartilhem as coisas da vida, orem juntos pelas coisas comuns, fortalecendo-se mutuamente, porque biblicamente dizendo, o amor fraternal, o amor por todos os santos, é um meio de fazer com que a igreja seja fortalecida e reconhecida, mas o mais importante, no reconhecimento do amor entre os irmãos por parte de quem os vê, é o Senhor Jesus Cristo que é reconhecido. Isso era praticado pela igreja de Colossenses, e também eles tinham esperança nas coisas dos céus, esperança na salvação. A esperança desses nossos irmãos em Colossenses, por mais que eles estivessem bastante equivocados, não era baseada nas coisas meramente mundanas.
eles passaram a aguardar as coisas do Senhor, eles esperavam a vinda do Senhor, eles passaram a amar o reino de Deus e a sua justiça, mas eles não eram perfeitos, como nenhum de nós é, como igreja nenhuma é. Algumas são mais puras, outras são menos puras, mas a maneira de fazer com que a igreja seja purificada, aperfeiçoada, santificada, sempre é a palavra de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo vai fazer a partir de agora. Então ele elenca coisas boas na igreja, consciente dos defeitos da igreja, e agora ele vai atacar os defeitos da igreja, falando da supremacia do Senhor Jesus Cristo, falando da glória e do poder do Senhor, falando de quem nos remiu. Então nós não somos curados simplesmente passando a mão na cabeça, elogiando as suas virtudes. Nós somos curados, e cura aqui é santificação, é endireitamento, é passando a entender quem é o Senhor, porque o nosso desafio é andar segundo Ele, imitar a Ele, ou estar de acordo com a vontade soberana dEle. Nós fomos remidos para isso. E aí vem o texto que nós acabamos de ler, que é uma doxologia, é um louvor, é um hino, em que as virtudes do Senhor, o seu poder e a sua glória, estão sendo professados, e sempre que isso é professado é um hino, é uma adoração, é uma doxologia, também é uma forma de ensinar a igreja a respeito do poder e de quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. E por que o apóstolo Paulo fez isso? A gente já vai entrar no texto propriamente dito. Lembra que é uma igreja que estava bastante influenciada pelo sincretismo do seu tempo, e eles estavam inclusive envolvidos com misticismos que o apóstolo Paulo chama de culto a anjos. Vocês já viram isso em algum lugar? Pessoas que na sua fé, na sua expressão evangélica, valorizam demais ter visões, revelações, entrar no fogo, ver anjos, receber revelações, recados de Deus, coisas desse tipo. E nesse caso da igreja de Colossenses, isso era pressionado pelo mundo exterior, que era altamente místico, filosófico, e esses irmãos se sentiam pressionados por isso. E eles não perceberam que isso era idolatria, e toda idolatria é pecado. Para então fazer com que esses irmãos parassem de recorrer a esse tipo de idolatria e de pecado, é necessário entender quem é o Senhor. Se você sabe que o teu Senhor, o teu Salvador, é a força mais poderosa de todo o universo, e que Ele é totalmente acessível ao seu povo, e portanto a sua verdade e a sua revelação escriturística bastam, você não precisa mais recorrer a qualquer outra coisa. Você não precisa mais querer ter revelações, visões, ver anjos, ver demônios. Você não precisa mais temer o inferno ou temer coisa nenhuma. Porque o maior de todos os poderes é o do Salvador, é o do Senhor Jesus Cristo. Então vamos para o texto. Nesse texto, que é uma doxologia, vai do verso 15 até o verso 20, o apóstolo Paulo vai tratar a respeito da divindade que é eterna e é preexistente do Filho, a segunda pessoa da Trindade. Então o apóstolo Paulo vai nos ensinar a respeito dele, e aqui nós veremos pontos fundamentais sobre a doutrina do seu eterno ser. Hoje mesmo nós lemos aqui sobre o credo apostólico. Os credos são profissões de fé que foram formadas justamente depois do exame de textos como esse. Aqui nós temos a fonte primária, aqui nós temos a fonte da nossa fé. E olha, não é fé porque nós escolhemos acreditar nisso, é fé porque o Deus Todo-Poderoso se revelou nas Escrituras e nos concedeu o dom da fé em resposta à proclamação da sua palavra como evidência do seu ser. Nós não cremos porque nós escolhemos e nós não inventamos as nossas doutrinas. Nós as recebemos como um ato da graça do Deus Todo-Poderoso que se revela por meio da sua palavra. E agora, essa palavra revela quem é Cristo. Então Ele é o próprio Deus encarnado. E por que isso? Por que é tão importante sabermos isso?
Muitas vezes, ao lermos as pessoas, e principalmente os pagãos, muitos creem no Evangelho. Você vai em qualquer lugar espírita, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Há um tempo atrás eu entrei em uns debates com um grupo de muçulmanos, e eles adotam o Evangelho como sendo texto religioso e sagrado, inferior aos textos deles, do Alcorão, mas eles não negligenciam o Evangelho. O que eles combatem são as revelações como essa do apóstolo Paulo, que falam sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo. Porque é muito possível alguém adotar quem é Jesus, crer no Senhor Jesus, fazer uma estátua do Cristo Redentor, como se isso fosse uma espécie de honra ao Senhor, acreditar que Ele é a fonte de toda misericórdia e toda bondade, mas na verdade destituir Ele da essência e da verdade do que Ele realmente é. Quando se faz esse tipo de proclamação de um tipo de Jesus, que é meramente uma bondade bastante destituída de toda a verdade bíblica, você simplesmente está adotando e reverenciando um falso Cristo. Paulo vai falar a respeito do Deus encarnado. Então vamos voltar para o texto, no verso 15. Então, no texto anterior, inclusive no verso anterior, foi lido na nossa liturgia, de que Ele nos transportou, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor. E agora vai falar dele, do Filho. Quem é esse que fez esse transporte, transportou, tirou a gente da coisa comum do mundo caído e nos colocou para o seu reino? Ele não é apenas aquele homem que as pessoas, o mundo desprezou e que nós não fizemos caso dele. Ali, que manifestado, encarnado no mundo, nós temos o próprio Deus encarnado, totalmente Deus, totalmente homem. Ele tem duas naturezas, divina, eterna, todo-poderoso, mas que esvaziou da sua glória e fez a si mesmo homem, esvaziado da sua glória, não fingindo ser uma pessoa, de fato um homem como qualquer um de nós, porque somente um homem deveria encarar o ministério que ele tinha pela frente, o de morrer por pecadores, para que pecadores pudessem ser remidos, e esse trabalho ele fez. E aí a partir do verso 15 então, a gente vê o seguinte, o Jesus, então imagina o Jesus do Evangelho, um homem que desde que nasceu foi perseguido pelo mundo, foi odiado por todos, desde o seu nascimento teve que se refugiar no Egito, ele não foi bem-vindo no mundo, ele não foi bem-quisto, ele precisou ser protegido porque ele é a própria encarnação de Deus, o Santo de Israel. Ele, aquele homem a quem ninguém fez caso, que a imagem dele não tinha beleza nem formosura, que tinha em si todo o poder de Deus e ele era a expressão exata do ser de Deus, o texto diz, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A Bíblia afirma, Deus é Espírito, Deus é invisível. E aqui em Colossenses a gente tem um problema dessa ambição humana de querer manipular Deus. As pessoas criam seus falsos deuses e suas ideologias, porque parece ser mais prático ter um Deus próprio que possa ser controlado pelas suas vontades para fazer o que você quer. Então essa é a razão de toda a idolatria, que está lá no Éden, o fundamento está no Éden, o desejo de ser como Deus, conhecedor de todo o bem, do bem e do mal, pessoas capazes de manipular e de serem senhoras do seu destino e das suas vidas. Então as pessoas inventam seus deuses e têm seus ídolos. Jesus é a imagem verdadeira do Deus invisível. O Deus invisível, que pode ser abstrato para muita gente, deixou de ser na pessoa do Senhor Jesus. Aquilo que antes eram sombras, que não se podia conhecer, era um mistério, ficou completamente revelado naquele homem que viveu na Galileia e morreu na cruz. Ele é então a imagem do Deus invisível, nós o vemos, nós o identificamos.
Deus é conhecível na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Ele é o primogênito de toda a criação. Primogênito é o primeiro filho. Nós professamos constantemente e acertadamente: Ele é nascido, Ele é gerado, não criado. O Senhor Jesus, como segunda pessoa da Trindade, sempre existiu por toda a eternidade, porque Ele é o responsável por toda a criação. Sem Ele, nada do que foi feito seria feito, teria sido feito. Ele é o agente criador de todas as coisas. Então Ele é o primogênito, no sentido de que desde que houve criação, o propósito central de tudo existir foi o Senhor Jesus Cristo. Aqui então é removido do coração dos colossenses qualquer tipo de expectativa de que eu sou o centro do mundo, de que Deus existe para me servir, de que eu posso manipular forças espirituais a meu favor. Não, o centro de tudo é o Senhor Jesus Cristo, o centro da criação, e o propósito de tudo existir é a encarnação do Filho de Deus. Se toda a criação de todo o universo pudesse girar em torno de um eixo, um único ponto que centraliza e define toda a história da criação passada e futura, é a vida e a obra do Senhor Jesus Cristo. Nele tudo está baseado, por causa dele tudo subsiste. Ele é o primogênito. Na Bíblia, primogênito é o filho que tem os direitos de herdar os bens do pai. Ele é aquele que tem os direitos divinos sobre toda a criação. Então Jesus Cristo não é apenas uma opção de líder religioso para a igreja. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Tudo existe por causa dele. Verso 16: pois nele foram criadas todas as coisas, e o texto vai dizer: todas as coisas nos céus e sobre a terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, por causa dele, todas as coisas foram criadas, e não somente as coisas desse mundo, dessa vida, as coisas materiais do planeta Terra. O texto diz: todas as coisas nos céus e na terra. Os anjos existem por causa do Senhor. O Senhor Jesus Cristo é o Rei soberano sobre o céu e sobre o inferno. Ele é o Senhor absoluto sobre o Rei de todos os anjos. Ele é o Rei dessa criação. Ele é o Senhor soberano de todas as coisas que existem nesse mundo e fora desse mundo. E inclui o texto as coisas visíveis e as coisas invisíveis. O texto não abre possibilidade de exceção para nenhuma coisa. Todas as coisas visíveis, cada molécula do teu corpo, cada coisa espiritual que existe, cada coisa que a gente não conhece, qualquer ideia que os homens ainda não tiveram, as ciências que não foram ainda conhecidas e desvendadas, todas essas coisas existem por causa do Senhor. E o texto não diz que é só por causa do Senhor. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O Senhor Jesus Cristo, quando encarnou, ele tinha uma missão. Ele viveu entre nós para salvar pecadores. Mas o apóstolo Paulo está desdobrando o cenário para fazer com que a gente perceba que aquele homem que viveu na terra, Deus pisou no mundo e andou entre nós, ele tem plenos poderes sobre todas as coisas, e na verdade todas essas coisas pertencem a ele e existem por causa dele. A minha existência, a tua existência, é por causa do Senhor Jesus. A existência dos não crentes, que estão destinados ao inferno, os não eleitos, é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Na nossa cultura a gente tende a pensar, por causa de influência da má religião, que o diabo é o senhor do inferno. Tanto o inferno como o próprio diabo existem para a glória do teu Salvador. Ele é o Senhor de todas as coisas, que se apresentou de uma forma impressionante, esvaziando-se da sua glória, fazendo aos nossos olhos com que ele fosse um homem despojado de tudo, o servo sofredor, o
o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, e ele foi eficiente na sua obra, mas agora o apóstolo Paulo está nos levando a olhar para ele na sua completude, não esvaziado, uma vez que ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus, está sentado ao lado de Deus Pai e retomou toda a sua glória. É esse o Senhor Jesus Cristo a quem a igreja ora. Ele é que intercede por nós, ele é o nosso Redentor, nele não é mais o servo sofredor. Essa parte do ministério do Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu a cabo e venceu, perfeitamente ele fez todas as coisas, mas ele ascendeu aos céus, e o texto então está falando sobre de quem é que nós estamos falando quando nós pregamos o Evangelho. Quem é aquele que nos salvou e nos remiu? Paulo está falando para a igreja de Colossenses: para de pensar no Senhor Jesus Cristo como se ele fosse só uma opção entre várias possibilidades religiosas, como se fosse mais um guru religioso, como se fosse uma alternativa a um Buda, a um Maomé, a qualquer outra quinquilharia da idolatria dos homens, que Paulo está chamando de obra da carne. O Senhor Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas, tudo foi criado por ele e para ele. O texto inclui sejam tronos, sejam soberanias, quer principados e potestades, e muitas vezes a gente canta sobre isso nos Salmos. A gente vive um contexto no Brasil em que a corrupção parece ter tomado conta de tudo, e fazendo uma comparação com a igreja de Colossenses, às vezes nós nos sentimos oprimidos pelas coisas do nosso exterior, por causa das mentiras que parecem prevalecer, por causa do cinismo, do pecado e das corrupções. Nós cantamos o Salmo 2 declara que as nações se amotinam, se juntam contra o ungido do Senhor, e o que ele faz? Ele ri deles, porque eles não sabem do tamanho do peso da glória desse que é o Senhor de todas as coisas. Cada político, cada presidente, cada governante, cada ministro que ofende a lei de Deus e não cumpre os desígnios estabelecidos pelo Senhor, que corrompe todas as coisas, não sabe com a força com que está se metendo, não tem noção da grandeza do juízo que os espera, porque tudo é do Senhor. Não tem uma fração, nem um centímetro em toda a existência que não pertença ao Senhor Jesus. Tudo é dele, para ele, feito por ele, por meio dele. Ele é o centro de tudo, ele define todas as coisas, e ele nos definiu como seus discípulos, nos remiu. O texto continua, verso 17: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele não surgiu quando nasceu no Evangelho, ele preexiste, ele existe desde toda a eternidade. Acontece que aquele tempo em que o Senhor Jesus Cristo nasceu, a Bíblia ensina, e aqui nesse texto é usado esse termo, é o que é chamado de plenitude dos tempos. É um momento em toda a história em que Deus desceu no mundo, se fez como um de nós, para salvar pecadores, mas não só para salvar pecadores, porque é exatamente porque ele veio ao mundo que todo juízo também será feito. A verdade foi dada aos homens, Deus pisou no mundo, a palavra de Deus foi revelada, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, negaram o Senhor, só que não sabiam com quem estavam falando. E agora vem a ênfase na igreja, no verso 18. A princípio, o apóstolo Paulo faz essa descrição a respeito dos senhorios do Senhor Jesus Cristo, a respeito de toda a criação. Mas existe uma distinção de toda a criação para a igreja. O texto diz no verso 18, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Ele vai exercer juízo sobre todas as coisas, porque ele é o dono de tudo. Mas na igreja existe uma diferença. Ele amou esse povo, ele teve compaixão de nós, não levou em conta os nossos pecados para derramar sobre nós a sua graça. Para isso, ele tomou cada um dos nossos pecados e arcou com as consequências de todos eles.
sofrendo o que era para ser o nosso inferno na cruz. E então o apóstolo Paulo está falando sobre isso para que a igreja de Colossenses e nós entendamos o altíssimo privilégio que nós temos, porque o Senhor de todas as coisas não vai nos salvar, Ele nos salvou. Lembra que os verbos a respeito da remissão e da obra de Cristo estão no passado. Obra consumada, está consumado. Aquele que ouve o Evangelho e crê no Senhor Jesus Cristo, passa a ser propriedade exclusiva dele. O texto declarou o fato de nós fazermos parte da igreja, que esse é o reino do seu amor. Nós estamos congregados no amor de Deus. É feita a seguinte distinção: o Senhor Jesus Cristo requerirá o seu domínio sobre toda a criação, mas no caso do seu povo, da sua igreja, para nós é alegria, para nós é salvação, para nós é gozarmos de toda a glória que pertence a Ele, como co-herdeiros com Ele. Cristo nos fez filhos de Deus, adotados por causa da obra dele. Então sobre a igreja não existe a ira, existe derramamento de graça e de amor. Mas a igreja é portadora da sua graça, para que o mundo saiba quem é o Salvador, porque é somente sabendo quem é o Salvador que as pessoas podem ser salvas, porque elas podem crer nele. A única forma de nós sermos limpos das contaminações do mundo, do pecado, das ideias erradas que povoam a nossa mente, que fazem parte da cultura que nos formou, a única forma é entendermos quem é o Senhor Jesus Cristo. Ele veio e Ele voltará, e nós não estamos órfãos. Ele está preparando a nossa morada eterna. Essa era a esperança dos irmãos de Colossos, mas nós temos o seu Espírito, nós não estamos desamparados. Nós vivemos uma época que a gente costuma dizer que é o já, mas o ainda não. Já desfrutamos do reino de Deus, mas de uma forma incipiente na igreja. São as primeiras manifestações da obra de Cristo, mas ela vai ser completa, a nossa salvação vai redundar na glorificação no dia em que Ele voltar. E o texto está dizendo: quem é esse que vai voltar? Quem é esse que nós devemos amar, desejar a sua vinda, inclusive apressar a sua vinda, fazendo o que Ele requer de nós, distribuindo por aí pelo mundo todo o seu evangelho. E o texto diz que Ele é o primogênito. Olha só, não diz o primogênito dentre os ressuscitados, Ele diz que Ele é o primogênito dentre os mortos. A ênfase na obra vicária do Senhor Jesus, de ter dado a sua vida para morrer por pecadores. A ênfase aqui é: Ele é o primeiro que morreu, que enfrentou a maldição da morte, porque Ele é aquele que é o valente de Deus para enfrentar as maldições do pecado, e Ele venceu a morte. Ele é o primogênito, Ele é aquele que tem os direitos por ser o primeiro de todos, o vencedor. O texto inclusive faz duas menções da palavra primogênito. Ele é o primogênito na criação, e Ele é o primogênito dentre os mortos, para enfatizar o seguinte: a obra de Deus não é apenas uma obra de criação, e o Senhor Jesus Cristo não é apenas o Senhor da criação, que o apóstolo Paulo já deixou muito claro. Ele é o Senhor dos novos céus e nova terra. Ele é o Senhor de uma nova criação, de uma criação aprimorada, santificada, adquirida por alto preço, o preço do derramamento do seu sangue. E é essa que deve ser a nossa grande esperança. E é por isso também que tem a ênfase na primogenitura dos mortos, porque quem quiser seguir ao Senhor também tem que estar disponível a isso. Negar a si mesmo, também deve tomar a sua cruz, também deve morrer. Ou seja, o que o Senhor Jesus Cristo fez e o Evangelho, que é falar a respeito dos atos do Senhor Jesus Cristo, não tem negociação com o mundo. Não existe acordo com o sistema mundano, com a vida pregressa, com nossa cosmovisão mundana, com nossos pecados, com nossa idolatria. A nossa única esperança é crer no Senhor, e para segui-lo
Isso tudo tem que morrer. Não existe nenhum tipo de esperança para aquilo que o Senhor Jesus Cristo condenou. Não existe esperança para um modelo de vida baseada no pecado. Não existe acordo. O que existe é uma porta estreita que está aberta diante de nós, que exige de todo o verdadeiro crente o sacrifício de si mesmo, porque agora a nossa vida é baseada no Senhor Jesus Cristo, autor de todas as coisas e que me redefiniu. Eu, antes pecador, agora, por causa da fé nele, filho de Deus, alcançado pelo seu amor. Antes, destinado ao inferno, agora, por causa das obras do meu Senhor Jesus Cristo, destinado às glórias que pertencem a Ele. Na Bíblia, essa vida que nós temos aqui, enquanto nós vivemos nesse mundo, é deserto, é passagem. Aqui nós somos peregrinos. Então, por que, verso 19, ou aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. O texto então vai dizer claramente, aprove a Deus, e Deus é o Senhor de tudo, Ele tem as prerrogativas de ser Deus, Ele é soberano, de definir, de fazer com que toda a plenitude estivesse no Senhor Jesus Cristo. Ele não é apenas o Salvador, Ele é o fundamento e a razão de toda a existência, quer das coisas visíveis ou as invisíveis. Ele tem plenos direitos sobre tudo. Se Ele quiser decidir pela minha morte, Ele tem pleno direito de fazer isso, e Ele não precisa se justificar. Se Ele quiser aniquilar uma nação, Ele tem todo o direito de fazer isso, porque Ele é o dono de todas as coisas e Senhor absoluto sobre tudo. Só que o nosso Senhor não é imprevisível. A sua vontade foi revelada nas Escrituras e nós a conhecemos. Então nós não temos por que criar qualquer tipo de suspeição, de hipótese sobre Ele, porque isso seria idolatria. Nós apenas temos que confiar no que Ele diz e fazer o que Ele manda, porque os seus planos foram revelados. Os planos de Deus são planos de redenção para os seus eleitos, e um dia Ele vai voltar em glória sobre as nuvens para buscar o seu povo e para executar, impor o seu juízo sobre todas as outras coisas. E haverá por toda a eternidade céu e inferno, mas aqueles que creram no Evangelho estão destinados à sua glória, ao céu. Toda a plenitude está no Senhor. Verso 20 fala sobre a missão dele. Nós conhecemos o Senhor, Ele não é um mistério para nós. Ele fez a paz pelo seu sangue da sua cruz. Esse Senhor que é poderoso e dono de todas as coisas, Ele não é um tirano. Ele agiu amorosamente na sua encarnação para estabelecer a paz com o derramamento do seu sangue, no que o texto diz que é a sua cruz. Nós éramos inimigos de Deus por natureza. Qualquer um de nós, por natureza, odeia a santidade de Deus, despreza a sua lei e, portanto, é digno do seu juízo, do mais severo dos seus juízos. Mas é o Senhor que fez a paz. Que tipo de paz? Não é uma paz nos nossos sentimentos, não é uma paz no nosso coração. Ele estabeleceu a paz entre dois inimigos, eu e Deus. E olhando para esse texto, fica muito claro que eu não tinha a menor chance diante de um inimigo dessa magnitude. Como Ele fez a paz entre nós e Deus, o que fazia com que você era inimigo de Deus, o teu pecado, Ele pagou pelos seus pecados na cruz. Cada um deles foi arcado com os sofrimentos do Senhor, e ali estava o nosso inferno. Se tuas culpas, suas condenações foram pagas por alguém na cruz, pelo Senhor Jesus Cristo, o que vai ser cobrado de você pelo juiz? Você não tem mais crimes para ser cobrado. Os seus pecados foram pagos. Você foi justificado pela fé. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo recebe esse benefício, que não foi você que fez isso. Se o teu pecado foi pago pelo Senhor Jesus Cristo na cruz, nada pode ser cobrado de você. Você foi justificado pela fé.
Nada mais vai ser cobrado de você, porque o teu crime foi pago por outra pessoa. A paz foi imposta pelo derramamento do sangue do Senhor Jesus na cruz dele. A inimizade que existia entre o Deus Santo, que não tolera pecados, e o pecador que repele a santidade de Deus, ela foi harmonizada pelo Senhor Jesus. É essa a paz que excede todo entendimento. É essa que é a paz bíblica. Não é o que você sente. É uma realidade que foi imposta sobre a sua vida, pelo simples fato de que você ouviu o Evangelho e creu. Porque nós recebemos a graça do Evangelho por meio da fé. Nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. Ouvimos o Evangelho, não fiz sacrifício nenhum, bastou para que aquilo que era a minha condenação tivesse sido quitada na cruz. Na verdade, quando eu recebo a fé, isso já é um efeito da obra do Senhor Jesus Cristo, porque as minhas condenações foram pagas lá naquele dia. Então a obra do Senhor Jesus Cristo, ela tem um alcance que ela vai para toda a história. Não existe uma única pessoa em toda a história da humanidade que tenha sido salva pelos seus próprios méritos. Abraão foi salvo por Jesus Cristo. Noé foi salvo por Jesus Cristo, porque tudo o que eles fizeram apontava para a esperança messiânica, e na plenitude dos tempos, o Messias executou a sua obra, salvando muitos pecadores, formando o seu reino, uma grande nação de sacerdotes, de servos que reinarão com ele por toda a eternidade. Mas ao mesmo tempo, a evidência da grandeza e do amor do Senhor também será juízo para aqueles que não creram. Então ele é tanto o Senhor na salvação como na perdição. Ele é tanto o Senhor no céu como no inferno. Ele é o Senhor de todas as coisas. Nós cremos no Senhor para o nosso bem. Eu creio no Senhor para desfrutar do amor de Deus. Mas Deus continua sendo Deus, o mesmo, intocável, santíssimo, quer eu creia ou não. Ele continua sendo o Senhor absoluto sobre todas as coisas, independentemente do que eu faça. Ele nos amou primeiro. E o texto continua. Então ele fez a paz pelo seu sangue na cruz, e é por meio dele que nós fomos reconciliados, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, o final do verso diz, quer sobre a terra, quer nos céus. Então a obra do Senhor Jesus não é para criar uma religião cristã pós-Jesus, é muito mais do que isso. Ela tem efeito em toda a criação, inclusive em partes da criação que nós não vemos, que nós não sondamos, que nós não temos capacidade de perscrutar, que a Bíblia nem fala muito sobre isso, sobre os efeitos dele nos anjos, na eternidade, no céu, em lugares que nós não temos como sondar, porque o Senhor Jesus, esse que foi dado a nós o privilégio de crer, e que às vezes nós falamos o nome dele de uma forma até meio leviana, ele é o Senhor absoluto de todas as coisas, e ele não veio ao mundo por nossa causa, ele veio ao mundo para a glória do seu Pai. Olha que privilégio, a nossa salvação é para a glória de Deus Pai. Deus é glorificado na sua vida, Deus é glorificado nas suas orações, Deus é glorificado no seu louvor, Deus é glorificado na sua devoção, Deus é glorificado na sua perseguição por causa dele, Deus é glorificado como quando os nossos irmãos do passado sofriam por causa da fé, Deus é glorificado na manifestação dessa fé verdadeira. Deus é glorificado em você, você que crê no Senhor. Tanto é que o texto diz, então ele reconciliou todas as coisas, e agora Paulo vai se dirigir às pessoas. Do verso 15, na verdade do 13 até o verso 20, é um hino. Ele está falando sobre a glória do Senhor Jesus. E agora ele vai se dirigir aos crentes. Verso 21. E a vós, vocês também,
que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Então Paulo agora vai se dirigir à igreja de Colossenses, e nós, no começo da carta ele elogiou, rasgou o verbo, o amor entre vocês, a fé, a esperança, tudo muito bonito. Agora que a verdade do Senhor Jesus Cristo, a sua glória, foi manifesta, ele vira para nós e fala: nós éramos pervertidos, nós éramos pecadores, nós éramos maus, nós éramos estranhos e inimigos no entendimento por causa das nossas obras malignas. Isso nos definia diante de Deus. Não existia razão nenhuma para Deus nos amar. Não existia mérito nenhum em nenhuma pessoa para que o Senhor Jesus Cristo a amasse e a salvasse. Nenhum dos discípulos mereceu ser salvo. Maria não merecia ser escolhida para ser a mãe do Senhor. Pedro só foi salvo por Jesus, diferente de Judas que o traiu, porque Pedro também traiu Jesus. Porque Jesus amou a Pedro, diferente de Judas, Jesus, o Senhor, orou por Pedro. Pedro, eu orei por você. Satanás queria peneirar a sua vida, mas eu orei por você. Então Pedro foi segurado, não pela sua própria devoção, porque senão o destino dele seria igualzinho de Judas. O meu seria igualzinho de Judas, de qualquer um de nós. Nós só somos mantidos na fé porque nós temos um intercessor que nos amou. Não é porque existe algo de especial em nós, é porque ele foi gracioso e porque Deus foi glorificado em pegar pecadores perdidos e destinados ao inferno, em fazer desses pecadores criaturas semelhantes ao seu Filho, dignificadas pelo sangue do seu Filho. Nosso destino é a glória do seu Filho, e o seu Filho é esse Senhor sobre todas as coisas. E comparado com o que o texto está falando sobre a natureza da segunda pessoa da Trindade, o Filho eterno, que foi gerado, não foi criado, nós não somos nada, e Ele nos amou. Nós éramos então inimigos, estranhos. Agora, verso 22, porém, diferente da definição do mal que você era, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Por isso que ele é o primogênito dentre os mortos. Ele deu a sua própria carne, o Santo de Deus, em holocausto na cruz, o Cordeiro que se entregou em holocausto para a salvação de pecadores. Ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Imagina, irmãos, e eu às vezes fico tentando imaginar o desespero e a desolação dos discípulos quando o Senhor Jesus Cristo morreu. Porque os discípulos estavam lidando com a manifestação perfeita da presença de Deus, do ser de Deus entre eles, como sendo um semelhante a eles, um homem de verdade. Isso para a cabeça de qualquer pessoa é difícil de entender, a não ser que haja o poder de Deus, do Espírito Santo, nos convencendo a respeito da verdade do Filho, nos convencendo do juízo do pecado e da justiça. E eles viram então Deus andando entre eles, e Deus morreu. Aqueles homens, embora o Senhor Jesus Cristo tinha ensinado sobre todas as coisas, processar as verdades a respeito do Deus encarnado, vivendo entre eles, exigiu angústia, desolação, prova de fé. Como pode? O Senhor Jesus, ele tem duas naturezas que são indivisíveis. Ele é tanto Deus como ele também é homem, indivisível. Qualquer tentativa humana na história da igreja, do cristianismo, de fazer algum tipo de separação das duas naturezas, não, ele morreu como homem, mas como Deus ele viveu, sempre é heresia. A gente não pode fazer a separação das duas naturezas do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, o texto diz que ele morreu de fato, no corpo da sua morte. Ele morreu. O que isso diz? Como foi severo para o próprio Deus fazer o que era necessário para salvar pecadores.
como a nossa situação diante dele era tão indigna e drástica, porque esse foi o único meio possível de fazer com que a salvação nos alcançasse. A morte do seu próprio Filho, esse que é o Senhor de todas as coisas, que desceu da sua glória, se esvaziou da sua glória, se fez homem. Ele não estava brincando de humanidade, ele era um homem de fato, se submeteu a esse mundo onde as pessoas o odeiam, o pecado se faz presente, blasfemando dele o tempo todo, para amar pecadores ao preço da sua própria vida. Esse era o único meio de fazer com que nós fôssemos reconciliados com Ele, para, o texto diz, nos apresentar perante Ele, perante Deus. Agora os atributos mudaram, no verso 22. Agora, por causa da obra do Senhor Jesus, por causa da morte dele, nós que éramos desprezíveis por causa do nosso pecado, inimigos de Deus, agora nós o texto diz, ele nos apresenta, não é uma possibilidade, é um fato que faz parte da obra do Senhor Jesus, nos apresentarmos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa é a maneira como o Senhor Jesus nos vê. Isso não tem nada a ver com o nosso mérito, tem a ver com a eficácia do sangue dele derramado a nosso favor. Por isso que o apóstolo Paulo está olhando para a igreja mística de Colossenses, toda errada, com tanta convicção da santidade dessa igreja, porque nós somos pecadores mesmo, nós ainda temos inclinações ruins, ainda pensamos besteira. É muito mais fácil pensar besteira do que pensar virtude. Nós ainda podemos ser muito influenciados pelo mundo, mas se nós cremos no Evangelho, foi atribuído a nós, imputado a nós, esses efeitos da obra não nossa, mas obra do Senhor Jesus. Como o Senhor Jesus Cristo olhava para Pedro quando Pedro o negava. Pedro é meu, e ele é santo, separado para mim. Ele é inculpável, o pecado de Pedro não vai cair sobre ele, porque caiu sobre mim na cruz. Irrepreensível, com Pedro, Jesus tratou com amor, ele não foi dando um tapa na cara. Meu amigo, que amigo é esse? Que amigo sou eu? Que tipo de discípulo é você? Nós estamos olhando aqui, para quem Jesus é, a sua grandeza, e o que ele fez. Por isso que o apóstolo Paulo está olhando para a igreja de Colossenses, que é mística, que faz culto a anjos, e está chamando essa gente de santo, porque Paulo está dizendo o seguinte, em outras palavras: agora que você entendeu quem é o Jesus que te salvou, você é santificado, você vai parar com essa balela dessa idolatria, você vai se arrepender desses pecados, de apoiar coisa que não deve ser apoiada, você vai abandonar a promiscuidade, você vai abandonar o adultério, você vai abandonar essas coisas reprováveis, porque o Senhor se impôs sobre você. A graça do Senhor te santifica, e olhar para Cristo, esse é o nosso farol que mostra para nós o caminho por onde nós devemos andar. E se eu tiver que morrer por causa dele, isso já nem faz mais diferença, porque o meu destino é a glória dele. Nesse caso, se eu tiver que sofrer por causa do Evangelho, isso é um privilégio. Inclusive é por isso que Paulo vai falar, e a gente não vai tratar desse texto, no verso 24, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vocês. Por que Paulo se regozija nos sofrimentos? Ele é louco? Ele é uma pessoa que tem prazer em sofrimento? Não, ele tem prazer no seu Salvador. Ele sabe para onde ele está indo. E se na trajetória dessa jornada pelo deserto, enquanto nós vivemos esse já, mas ainda não, nós tivermos que sofrer aflições semelhantes às que o Senhor Jesus Cristo sofreu para nos salvar, Paulo vai tratar isso como um privilégio, porque eu sou um cooperador com essa grande obra. Que privilégio! O Senhor Jesus foi aquele que mais sofreu pela minha salvação. Eu sofrer pelo Senhor? Glória a Deus por isso. Que privilégio.
Quem sou eu para dizer não para aquele que me salvou? Só que o texto que nós lemos, e eu vou terminar aqui, termina com uma condicional. Até agora, a gente falou sobre a grandeza do Senhor, sobre as obras dele e o que isso provocou na gente, mas o último verso que a gente leu tem um se. Verso 23, se é que vocês permanecem firmes na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Se é que vocês vão permanecer na fé. Aqui a gente vai ver uma doutrina. Deus é soberano na nossa salvação. A salvação vem só do Senhor. Mas os crentes, como parte da salvação que é do Senhor, crentes perseveram na fé. Mas ao mesmo tempo que Deus é soberano, a verdadeira doutrina bíblica também vai valorizar a responsabilidade humana, a responsabilidade dos crentes em serem fiéis, em perseverarem no caminho do Senhor, em cumprirem os seus mandamentos. Esse é o verdadeiro fruto do verdadeiro salvo. Como é que eu sei que a minha fé é verdadeira? Na minha perseverança. Como é que eu sei que eu estou destinado, que eu estou salvo? Primeiro, tem o testemunho interno do Espírito Santo. A palavra de Deus é verdade, e eu creio nisso. O texto manda, em Hebreus fala sobre isso, e o texto está falando sobre Jesus. Então são formas de ver Jesus. Eu vejo a Jesus apenas pela palavra de Deus. Ele é o verbo. Eu vejo Jesus escrituristicamente. Então você vai apagar da sua vida, como as suas referências, qualquer tipo de alusão visual que se faz de Jesus. A ideia do Cristo Redentor, de todo tipo de abominação que se faz nas cidades do interior, de colocar uma estátua lá dizendo que é o Cristo. Não é. Aquilo é uma blasfêmia. Você só vê o Senhor escrituristicamente. E o verdadeiro salvo persevera em fidelidade a Ele. Então o texto está falando a respeito dos efeitos da obra do Senhor nos que perseveram na fé. Esse é o verdadeiro eleito, esse é o verdadeiro salvo. Porque infelizmente dessa doutrina aqui a gente vai extrair também outras coisas. Infelizmente, e você já conhece muitos casos assim, na nossa caminhada cristã, muitos não perseveram, muitos apostatam, muitos vão dar ouvidos a doutrinas de demônios, muitos vão sucumbir às pressões do mundo exterior, muitos vão ceder à idolatria. Aqui em Colossenses muitos fizeram isso. Tinha o culto aos anjos, tinha todo o misticismo, tinha todo tipo de erro ameaçando a igreja. Muitos vão ceder a isso. O verdadeiro crente é aquele que persevera. Vai ser provado, vai ser tentado. Não vai ser fácil muitas vezes. O caminho muitas vezes vai ser marcado por lágrima, por sofrimento, por desespero até. Mas nós temos os consolos que vêm do Senhor. Quando a aflição bate a porta, e às vezes ela vai bater, você tem o Senhor que é a tua força e a tua fortaleza. Então o texto está falando a respeito de quem é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é muito mais do que o servo sofredor do Evangelho. Ele é Deus encarnado. Mas quando as pessoas viram Deus encarnado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, eles não viram a glória da qual Ele se despojou para encarnar, da qual ele abriu mão. Não viram o poder que Ele tem sobre todo o universo, não viram a eternidade dEle. O que as pessoas viram foi a manifestação da segunda pessoa da Trindade, do Filho, do unigênito de Deus, o primogênito de toda a criação e da redenção, cumprindo o seu papel como cordeiro que veio tirar os nossos pecados, que veio para morrer. Mas esse mesmo Senhor está à direita de Deus Pai. Ele disse que está conosco todos os dias até o final da história, até a consumação dos séculos, e Ele voltará. Você que crê no Senhor não está desamparado. Ele não é uma opção entre várias opções religiosas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Isso faz com que a gente nos coloque no nosso devido lugar.
nós não estamos mais perdidos, nós não estamos desamparados, nós temos um destino certo, mas nós fomos remidos. Nós agora pertencemos ao reino do Filho do seu amor. Não pertencemos mais a esse mundo. Não pertencemos mais às pressões que o tempo todo nos assediam. Não pertencemos mais aos valores comuns de pecado dessa vida que o Senhor condenou. Nós fomos remidos para a glória do Senhor. E isso deve nos fortalecer, encher nosso coração de esperança. Isso deve nos mobilizar a praticar o amor fraternal, porque nós não estamos sozinhos. Você está junto do teu irmão nessa caminhada. Então essa causa pelo reino de Deus e pela glória do nosso Senhor é uma causa compartilhada com o nosso irmão. Por isso que o amor fraternal é tão importante, e é primeiro o amor entre os irmãos antes de ser pelo mundo lá fora. Nós devemos nos fortalecer, partilhar a vida, porque todos nós estamos sendo severamente persuadidos a abandonar a fé. E na comunhão dos santos nós somos fortalecidos. Isso aqui é um meio de graça. E se você prestar atenção no texto, isso aqui que a Bíblia, Paulo está chamando, inspirado por Deus, de corpo de Cristo. Em outras palavras, isso é um privilégio. O próprio Senhor Jesus Cristo se faz presente, e a gente pode dizer fisicamente, através da igreja. Você com o seu irmão é uma extensão direta do Senhor Jesus Cristo no mundo. Olha o privilégio. Quando você entregar o seu ombro para o seu irmão, é o ombro de Cristo sendo oferecido. Quando você estender a mão para o seu irmão, é a mão do Senhor sendo estendida. Quando você com o seu irmão orarem pelo reino, por causas comuns, em amor fraternal, baseados nos ensinos da palavra de Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Isso significa que é como se o próprio Senhor Jesus Cristo estivesse fazendo essa oração. E não é como ser, é fato. Então, nós somos dispenseiros do Senhor, fomos alcançados por Ele, e é um privilégio. Nós somos instrumentos desse Todo-Poderoso que se manifestou na Escritura e que se manifesta na igreja e através da igreja de uma forma especial para manifestar, por enquanto, de uma forma doce, misericordiosa, manifestar o seu senhorio no mundo. Por que por enquanto é doce e misericordiosa? Porque por enquanto nós conclamamos as pessoas ao arrependimento e à fé. Por enquanto nós anunciamos a graça de Deus. Por enquanto isso é uma mensagem singela, baseada em amor, em misericórdia. Por enquanto nós estendemos a mão, mas nós não ferimos ninguém. Por enquanto nós não tiramos a vida de ninguém. Só que quando o Senhor Jesus Cristo encerrar esse tempo, que é o tempo da pregação do Evangelho, em que a misericórdia dele é oferecida, ele vai vir com força severa para impor o seu juízo. E não haverá mais misericórdia. E para onde as pessoas vão, não tem mais nenhuma opção. É choro e ranger de dente. Então, por enquanto, irmãos, o nosso ministério é uma extensão do Cordeiro de Deus, dando a sua vida por amor a pecadores. Por enquanto, nós somos uma igreja de pessoas frágeis, fracas, porque o poder de Deus vai se manifestar depois. Por ora, destituído da sua glória, da sua força, anunciando misericórdia. Atenção, pessoas, a salvação está no Senhor Jesus. Ouçam, essa é a porta da misericórdia e da salvação. Atenção, pessoas, o amor de Deus está derramado, mas em breve vai ser a sua ira, em breve vai ser o seu juízo. Por enquanto, a porta está aberta, mas igual os tempos de Noé, uma hora a porta fecha e é morte. Então, irmãos, quando você estende a sua mão, é uma extensão da graça de Deus. Então isso aqui tudo nos leva a ter esperanças e práticas. Pratiquemos o amor fraternal. Se importe com seu irmão. Distribua a sua carga. Ajude seu irmão nas cargas dele.
participe mais, mas baseado não por interesse, mesquinharia e fofoca, nas vidas uns dos outros, para fazer com que você e o seu irmão sejam mais ainda santificados, aperfeiçoados, para que a carreira cristã da igreja seja uma carreira iluminadora por toda parte. E o Senhor é glorificado nisso. Deus é glorificado na redenção de pecadores. Deus é aquele que melhor do que qualquer pessoa sabe lidar com pecadores. Às vezes nós não sabemos, Deus sabe. O pior deles pode ter redenção, porque o poder nunca foi das pessoas. É desse Deus Todo-Poderoso, da segunda pessoa da Trindade, que antes era um mistério inacessível, mas que se fez completamente conhecido na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador. É Ele que faz de inimigos em santos. É Ele, o sangue dele. E eu tenho apenas que levar isso adiante, o Evangelho. Eu vou terminar aqui, irmãos. Que o Senhor abençoe.